Olá, eu sou o Renan Botelho e esse é meu canal. E agora tem vinheta, olha só. Bom, segundo vídeo, eu fiquei pensando sobre como a gente continuar esse canal, falando sem falar só sobre teoria, sobre história do teatro e tudo mais. Então, resolvi dando uma alternada. Nesse primeiro vídeo foi sobre teoria do teatro, segundo vídeo, então, vou falar sobre um tema mais aberto, sem muito focar nas coisas, embora sempre pensando em teatro. Então, nesse segundo vídeo, eu pensei em falarmos sobre quais livros são fundamentais que todo ator deve ler. O vídeo passado, algumas pessoas falaram que ficou um pouco longo, que eu devia ter cortado, então eu vou tentar manter esse na casa dos 10, 15 minutos. Então eu dividi ele em duas partes. Claro que existem muitos mais livros fundamentais. Se vocês gostarem do assunto, a gente pode fazer uma terceira parte, porque nesse primeiro momento eu já tenho duas partes. Então esse vídeo é sobre a primeira parte, depois nós vamos fazer um outro vídeo sobre história do teatro, e depois o terceiro vídeo, que seria o quarto vídeo do canal, na verdade, seria sobre os outros livros, a segunda parte dos livros. Eu fiquei pensando em como fazer essa divisão, e eu acho que, tal como a gente começou falando sobre o teatro grego, a gente não pode falar sobre a formação do ator sem pensar no Stanislavski e no seu sistema Stanislavski de atuação, ou no método Stanislavski. Alguns lugares essa nomenclatura varia, eu gosto de chamar de sistema. Então, eu separei alguns livros do Stanislavski e de pessoas que falam sobre o Stanislavski para a gente começar a entender que são os livros fundamentais, que em qualquer curso de teatro qualquer bom curso de teatro, vão te fazer ler esses livros. Então, é importante a gente já saber e se adiantar, certo? O Stanislavski, para quem não está habituado, quem está entrando, que caiu nesse vídeo e quer fazer teatro, mas não sabe muito bem, o Stanislavski, junto com o Danchenko, eles revolucionaram a forma de fazer teatro no início do século XX. Nós fazemos teatro hoje desse modo, do modo que nós fazemos teatro, por conta do Stanislavski e do Danchenko. É claro que eu vou fazer um vídeo especial sobre o Stanislavski, talvez 2, 3, porque é muita coisa, muito material que a gente tem para falar sobre ele, mas eu queria focar hoje nos livros, para a gente não se perder. Então, assim, o Stanislavski escreveu 2 livros propriamente ditos de teoria do teatro, né? Ele tem um livro chamado Minha Vida na Arte, que é um livro fantástico, que todo mundo também deve ler, mas pensando nos livros, a gente tem 2 grandes livros, que é A Preparação do Ator, agora eu consegui, esse aqui que vocês estão vendo aqui em cima, A Preparação do Ator e A Construção da Personagem. Esses 2 livros do Stanislavski fazem parte, junto da criação de um papel da trilogia lançada há muito tempo, muitos anos aqui no Brasil, essa trilogia, que é da editora Civilização Brasileira, muito fácil de achar. São 3 livros, como eu disse, a preparação do ator é o primeiro, a construção do personagem é o segundo, e tem o terceiro livro, que é a criação de um papel. Esses livros são de 1998, segundo a minha pesquisa, eu posso estar um pouco enganado, mas é nessa faixa, início dos anos 2000, final dos anos 1990, e é uma tradução um pouco antiga, uma tradução direto do inglês. Mas é uma tradução muito boa. Por muitos anos, quando comecei a fazer teatro, eu li esses livros, não tive acesso a outras traduções. A construção da personagem e a preparação do ator, né, no caso, a preparação do ator e a construção da personagem, eles também fazem parte deste grande livro, grosso livro, chamado O Trabalho do Ator, Diário de um Aluno, da editora Martins Fontes. Esses 2 estão aqui porque foram esses 2 que o Stanislavski escreveu, né? Então, na preparação do ator, esse primeiro livro do Stanislavski, o Stanislavski escreve de uma maneira muito interessante, porque ele não queria que a pesquisa dele virasse um manual, um livro de receita de bolo. Ele achava que isso não era assim que era feito o trabalho do ator. Então ele escreve esses 2 livros, A Preparação do Ator e A Construção do Personagem, contando a história de um grupo de atores
um grupo de atores, não, um grupo de estudantes de teatro, né? Que começam a ter aulas de teatro com esse diretor Tostos. Perdão? Totsov. Com o diretor Totsov. Então, na preparação do ator, seria o Stanislavski conta a história desse primeiro ano desse curso de teatro. Então, todas as aulas têm algum novo fundamento que o Stanislavski traz pra gente. E na construção da personagem é esse segundo ano, esse segundo módulo desse curso, digamos assim, desses mesmos atores, e tem outros elementos que são os elementos em que o ator precisa ter para construir uma personagem. Enquanto no primeiro são os elementos que o Stanislavski julga necessário para a formação do ator, para que o ator exista, no segundo são os elementos necessários para que a personagem exista. Então, esses dois livros da tradução de 98 são esses dois livros também que estão nessa coleção da Martins Fonte, uma tradução bem interessante, um pouco diferente dessa, uma tradução mais leve, mais fácil de ler, que é bem bacana. Esse livro é bem legal, é muito recente. Eu vou colocar depois a bibliografia toda, mas só aqui para a gente colocar. Ele foi editado, a primeira edição dele é de 2017, então é muito recente comparado a esse de 98. Aí você fala, tá bom, Renan, dois livros que o Stanislavski escreveu, mas que história é essa de trilogia da civilização brasileira? É porque é o seguinte, o Stanislavski, quando ele vai para os Estados Unidos fazer uma turnê lá, os produtores de livro de lá gostam muito do trabalho e dele e querem que ele comece a escrever. Então contratam o Stanislavski para escrever 2 livros. E é o que ele faz, ele escreve 2 livros, a construção da personagem e a preparação do ator. Sucesso muito grande nos Estados Unidos e tudo mais. O Stanislavski voltou para a Rússia. Não quero, papapá. O Stanislavski morre. E quando o Stanislavski morre, a editora norte-americana consegue convencer o filho do Stanislavski a mandar para eles uma série de outros manuais e outros escritos, pensamentos do Stanislavski. E eles são compilados e editados na criação de um papel. Então a criação de um papel não é feita da mesma forma, não é escrito da mesma forma que a construção da personagem e a preparação do ator. Mas também é muito interessante, são anotações do Stanislavski, que também tem muitos conceitos que a gente tem, que são importantes. É aqui que tem as circunstâncias dadas, circunstâncias propostas. Então é muito interessante este livro. Então esses são os 4 livros que temos aí do Stanislavski. Outro livro importante que fala sobre o Stanislavski, mas que não é do Stanislavski, é esse livro do grande Jacob Ginsburg, chamado Stanislavski e o Teatro de Arte de Moscou. É um livro importantíssimo, muito falado aqui no Brasil. Ele foi por muitos anos livro obrigatório na prova específica da USP, do vestibular da USP. Também ele é um livro muito requisitado em mestrados e doutorados, porque o Jacob Ginsburg fala de uma forma brilhante sobre a história do Stanislavski dentro do Teatro de Arte de Moscou. Eu acho que, até como sugestão, eu acho que a gente tem que ler este livro antes até de ler a teoria, do método, o sistema do Stanislavski. Porque eu acho que mostra um pouco quem foi, na verdade, o Stanislavski, antes da gente conseguir entender esses pensamentos todos. Então eu acho esse livro importantíssimo para a gente ler, e leria ele antes até de ler esses 3 ou 4 do Stanislavski propriamente dito. Minha câmera grava apenas alguns instantes. Então acabou, desculpa o corte, vamos lá. E o último livro que eu acho que é importantíssimo falar, eu não estou com ele aqui, sumiu da minha biblioteca. Se você está com o meu Autor e o Método, por favor me devolva, eu não vou ficar bravo. Mas é o Autor e o Método do Eugênio Kuznet. Eu acho que é um livro importantíssimo porque o Kuznet trouxe para o Brasil, eu acho que o primeiro contato que o Brasil teve com o método, com o sistema, é com o Autor e o Método. O Kuznet foi é um ator, diretor, produtor de teatro, um dos maiores, mais importantes diretores que o Brasil já teve. O Kuznet foi aluno da Knebel, lá na Rússia.
e veio aqui para o Brasil e fez a sua vida toda, a vida artística aqui no Brasil. É uma pessoa extremamente conhecida e que, como eu disse, é de uma importância para o teatro brasileiro assim enorme. E ele escreveu esse livro chamado O Ator e o Método. Tem uma fotinho dele aqui para que você, caso você queira buscar. Não é um livro difícil de achar. E é um livro importantíssimo porque ele é a primeira sistematização. É o Kuznets que traz para o Brasil as primeiras ideias do Stanislavski. É um livro bem interessante. Tem todos esses conteúdos que estão no livro do Stanislavski, mas claro, sobre um filtro de uma outra pessoa. Então é interessante e legal ver, mas também é muito importante você ler os livros do Stanislavski. Esses foram os livros a respeito do sistema, do método Stanislavski, da parte 1 desse vídeo. Tentei deixar esse vídeo o mais curto possível, não sei o quanto tempo isso vai dar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a comédia grega, que foi um pedacinho que faltou ainda antes da gente avançar no período histórico. E na outra semana nós vamos falar sobre a segunda parte dos livros. E aí a segunda parte é para aquelas pessoas que falaram, beleza, gostei de teatro, quero fazer teatro, o que mais eu preciso ler? Então, o que mais eu preciso ler, vamos dizer que é falando sobre livros de teatro, nível avançado 1, tá bom? Então, se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar, já falei isso. Deixa aqui no comentário o que você gostou, o que a gente precisa fazer, quais outros temas você quer falar. Se você quer perguntar sobre algum livro específico, o inbox está aqui, o inbox não, né? A caixa de comentários está aqui, eu tenho respondido todos, afinal de contas, ainda não estou assim com muita gente vendo, então aproveita, tira suas dúvidas, eu estou aqui para a gente conversar. Me segue nas redes sociais, Botelho Renan em todas, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é só me seguir lá e até a próxima. Tchau!